advogado, olá, advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio 56 do Lawyer to Lawyer. Estou aqui com o Vitor, tenho o prazer de conhecer ele também pela Freelaw, mais uma das conexões que a gente fez aí por meio da internet. Isso é bem legal, né? Faz bem parte da advocacia colaborativa. E conheci, eu não sei se eu te conheci, foi pelo LinkedIn, Vitor? Não sei, mas foi bem no começo da Freelaw, quando ainda era tudo por e-mail, não tinha só conversar, foi bem no começo. Agora não vou lembrar exatamente a data. Legal. O Vitor, ele é formado em Direito pela Universidade Católica de Santos, ele é especializado em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, e ele também é atuante na área de Direito Empresarial e Transportes Internacionais há mais de 4 anos. Ele já participou de diversas operações de recuperações de crédito, de disputas envolvendo cargas, né? E de várias operações de compra e venda de mercadoria internacional e também estruturação de empresas estrangeiras no Brasil e certificações de intervenientes da cadeia logística como operador econômico autorizado e de projeto piloto em 2015. Ele também é membro efetivo da Comissão de Direito Empresarial e Bancário da OAB, da subseção de Santos, e é sócio da RVF Advogados. Hoje a gente vai falar de documentos eletrônicos, hoje a gente vai falar de novos meios de pagamento, a gente também vai falar de como que o setor de contratos aí, ele está sendo impactado por tudo isso. Essa semana, especificamente, né, ontem, um dia antes da gravação desse episódio, a gente teve a notícia aí do WhatsApp Pay, que está revolucionando aí esse sistema de pagamento, e vamos falar bastante sobre isso. Tenho certeza que o Vitor vai agregar bastante aí com todos os colegas advogados e advogadas que estão escutando. Seja bem-vindo, Vitor. É um prazer estar te recebendo aqui, depois lá daquele início lá da Freelaw, é bom a gente estar mantendo esse contato. Não, o prazer é meu, Gabriel, que agradeço aí pelo convite. Imagino que eu posso contribuir um pouquinho, né, para o nosso ecossistema e estou sempre disponível para conversar e justamente poder crescer junto de mais outros tantos colegas advogados, né, que eu acho que é aquela velha história, né? Hoje em dia a única forma de você evoluir é compartilhando informação. Então, até esse é o objetivo da gente estar hoje aqui, poder compartilhar ainda um pouco mais para contribuir para o ecossistema. E, Vitor, assim, o que você está vendo que está tendo de diferente aí agora sobre essa questão da aceitação, né, dos documentos eletrônicos pelo mercado, também dos reflexos jurídicos que isso está causando aí, tanto para os advogados quanto para a população em geral, e agora com essas novas ondas aí de novos meios de pagamento, blockchain, WhatsApp Pay, o que está mudando aí na vida do advogado, muito nesse mundo pós-Covid, que todo mundo fala aí várias vezes, nesse novo normal? Assim, a gente vê que o principal, o que está mudando basicamente é o que o papel, teoricamente, está deixando de existir, porque você não consegue entregar para outra pessoa, né? Então, principalmente nas relações, o que eu venho percebendo é a utilização de plataformas online para justamente gerir contratos, fazer as assinaturas de uma forma eletrônica com segurança. Então, acho que o principal impacto é, primeiramente, a questão da digitalização, né? E o outro ponto é que a gente percebe também algumas instituições começando a aceitar os documentos digitalizados que antes eram só entregues de forma física, justamente por uma pressão do Covid, né? Do isolamento, as pessoas não conseguem ir até os lugares, então elas precisam ter uma outra forma. Então, acho que o principal ponto que eu enxergo nesse momento é a digitalização, a evolução forçada de algumas pessoas, e muita gente surfando na onda, principalmente startups, na questão de abertura de novos canais de digitalização, gestão e principalmente assinatura de documentos por meio de criptografia, né? Acho que esse é o primeiro ponto que eu enxergo como, vamos dizer assim, pontapé da digitalização de documentos e aceitação. Acho que vale até citar que no meu ramo, né, na parte de comércio internacional, a gente está vendo alguns reflexos da própria Receita Federal, né, aceitando agora documentos por meio de plataformas online, que antes eram só entregues em imposto fiscal de forma física. Então, eu já vejo que é uma evolução forçada, talvez eles não estivessem preparados, mas com isso eles estão tendo que arrumar uma forma de aceitar e evoluir de uma forma mais rápida. Você tem alguma indicação de plataforma sobre isso? Vocês utilizam aí?
hoje, se você também até puder dar um pouco mais de contexto, assim, como que é a realidade do seu escritório de advocacia, quantas pessoas, como que vocês estão preparando para essa digitalização, o que vocês utilizam aí na relação com seus clientes? Claro. Bom, hoje, o que a gente vem tentando utilizar é um software, a gente não é patrocinado, então eu só estou dando uma indicação que funcionou comigo, tá? Dentre alguns que eu testei. O que eu uso hoje são dois, na verdade. Eu uso tanto da SetSign, né, para alguns clientes específicos que já usam essa plataforma, até para eles também terem na base de dados deles, e um outro que eu uso internamente para gestão de contratos de honorários, em alguns outros contratos pontuais de clientes que não têm esse hábito, é o Authentic. São duas plataformas que eu enxergo que têm uma usabilidade muito intuitiva e é bem fácil de você manejar qualquer coisa da plataforma, porque basicamente você consegue deixar campos para assinatura específico, deixar, vamos dizer assim, você faz uma caligrafia, acho que você escreve de forma cursiva também o jeito da sua assinatura, então fica bem próximo da realidade. São esses dois que eu uso. Em relação ao meu escritório, acho que também faz sentido dar um pouco de contexto, né, da onde a gente surgiu. Hoje nós somos em 3 sócios, né, e com uma equipe de administrativa ajudando a gente, até porque a gente fundou, eu e mais essas 2 pessoas, em janeiro, o escritório. Antes a gente fazia parte de outras bancas, mas com o objetivo talvez de mudar um pouco o jeito de atuar, muito mais focado e atrelado a resultado. A gente criou em janeiro. E para a gente está sendo bem simples, até porque todo mundo que a gente está atendendo hoje em dia, todos os nossos novos clientes, eles já estão habituados, né, com essa, vamos dizer assim, com essa nova modalidade, porque a gente já nasceu meio que um pouquinho antes da pandemia, né? A gente começou em janeiro, mas de fato fundou a banca em fevereiro e logo em março já começou o Covid. Então, a gente meio que já nasceu nessa digitalização. Então, a gente não está tendo dificuldade nenhuma, inclusive, os clientes ficam muito satisfeitos quando a gente mostra os nossos softwares, a forma que a gente trabalha, que eles têm esse acompanhamento, transparência, até no acompanhamento de processo, relatórios customizados, a questão da automação, né, deles receberem relatórios e até comunicações nossas, né, o dinamismo, e principalmente a questão de estar disponível quase que o tempo todo por meio de plataforma digital. Tanto a gente utiliza muito o Office 365, né, tanto pelo Teams, ou às vezes por um Google Meets, que a gente também utiliza com alguns clientes. Então, sendo bem sincero, a nossa adaptação está sendo muito simples, até porque ela foi forçada vamos assim, de um modo ou de outro. E a gente não está tendo nenhuma dificuldade. Acho que assim, hoje escritórios mais recentes, né, eles são obrigados a nascerem de forma digital, não tem muito probatório. Acho que quem já tem um escritório há 5 a 10 anos, aí realmente a dor é maior. A gente vê muito escritórios mais consolidados que viveram, né, desde a máquina de escrever, depois ali o início da digitalização do processo, agora nesse momento maior ainda de digitalização, geralmente a dificuldade é maior. Agora também a gente está, além da assinatura eletrônica de documentos, que é uma novidade para muitas pessoas e pode ser utilizada como um diferencial competitivo, né, para que o seu escritório se diferencie dos outros aí no mercado. A gente também está vendo novos sistemas de pagamento surgindo no mercado, né? WhatsApp Pay, como a gente já falou, e outros aí que já são realidade há mais tempo. Como que vocês estão vendo isso hoje? Quais são os desafios regulatórios também disso? Assim, só acrescentando o que você falou na questão da migração, né, de um escritório físico para um digital, no último escritório que eu trabalhei, né, antes de fundar o meu, junto com os meus sócios, a gente fez em 2016 a migração, acho que vale a pena até citar porque foi engraçado, a migração de todo o acervo físico para o acervo digital. Então, assim, foram trocentos documentos que tiveram que ser digitalizados, todo mundo tentando ajudar, porque, cara, é uma loucura quando você nasce numa outra época, né, e tem que fazer essa migração para poder acompanhar a evolução do mercado. Então, eu imagino que realmente para quem não nasceu, né, quem não é um escritório que não é nativo digital, vamos colocar assim, deve ter sido muito difícil essa adaptação, pela quantidade de documentos, né, que a gente sabe que a advocacia se lida assim, com uma papelada sem fim.
né? Mas então, voltando ao que você perguntou, né, dos novos meios de pagamento, questão de tecnologia, isso é um tema que eu venho acompanhando já há algum tempo, tá? Já tem pelo menos 2 anos que eu venho estudando bastante, porque esse é um movimento que começou lá atrás. Eu acho que vale a pena até citar um conceito que a gente usa, que são super apps. Não sei se você já chegou a verificar um pouco sobre isso, que são aqueles apps principalmente criados na China, que acho que é o WeChat, que foi um dos pioneiros nisso, que são aqueles apps que você consegue fazer tudo dentro de uma coisa só. É rede social, é banco, é meio de pagamento, é tudo. Né? Então, eu vejo que isso é uma transição que está acontecendo em quase todos os aplicativos que envolvem, de uma certa forma, comunicação de pessoas ou redes sociais, até para simplificar. E vendo isso, o que mais me preocupa, no primeiro momento, na verdade, a segurança das pessoas que utilizam a plataforma, porque às vezes a gente não sabe o que tem por trás disso. Se estão fazendo isso somente para coletar dados, para vender dados, quais são as políticas de privacidade e tratamento, né? Acho que isso é uma coisa muito incerta, principalmente em grandes players, como o próprio Facebook, né? Que acho que é dona do WhatsApp. E desse ponto de vista, eu tenho muito medo na questão da segurança, que é uma coisa que a gente está evoluindo a cada dia, e aqui no Brasil, com essa incerteza da LGPD, né, da norma, quando ela entra em vigor, a gente fica um pouco assim, inseguro de como agir. E o que eu venho sempre sugerindo para os meus clientes é, olha, não vamos esperar a norma entrar em vigor, vamos já começar a nos adequar, porque se for esperar para, acho que é 1º de maio do ano que vem, que vai começar a valer, e só agosto, né, esse é o cenário que a gente tem hoje, de agosto, as penalidades. Então, é muito incerto, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu vejo que tem esse primeiro problema da segurança e dos dados, principalmente, que a gente muito fala. E um segundo ponto, que é a visão regulatória do Banco Central, né? Principalmente. Hoje, se você for ver, logo que saiu essa notícia do WhatsApp Pay, o Banco Central já meio que olhou e falou assim, olha, a gente não está regulamentando de uma forma efetiva isso, mas a gente está olhando e vai continuar olhando para ver se não vai ter nenhuma fraude, não vai ter nada de lavagem de dinheiro, porque acho que esse é o principal, vamos dizer assim, ponto de atenção das autoridades do Brasil. Medo de evasão de divisa, lavagem de dinheiro, e situações que não sejam possíveis fiscalizar, né, e dizer que está legal aquela operação. Então, eu vejo que, do ponto de vista regulatório, ainda é muito, muito raso, a gente não tem nada, e o que vai acontecer, eu imagino, nesse ano, começo do ano que vem, é a abertura dos sandbox regulatórios, até uma coisa que a gente estava conversando antes, né? A SUSEP já abriu a CVM agora vai abrir o deles também. Imagino que o Banco Central deve fazer alguma coisa em parceria junto com eles para justamente verificar. E no final do ano, se não me engano, novembro, entra em vigor o novo sistema de pagamento brasileiro, que é o SPI, que é o Sistema de Pagamentos Instantâneos, que vai justamente casando com essa situação do WhatsApp Pay, que é você quer pagar alguém, digita o apelido dela, digita alguma referência e automaticamente o dinheiro está na conta da pessoa. Né? Que acho que é a partir daí que a gente vai começar a ver um marco regulatório talvez maior. Eu enxergo um pouco dessa forma. O que é o sandbox? Eu até te fiz essa pergunta antes da gente começar o episódio, porque eu, apesar de você já ter me explicado ali antes um pouco, eu ainda não sei tão bem. Imagino que vários dos ouvintes também, talvez alguns já escutaram essa expressão, vários ainda não. O sandbox regulatório nada mais é do que um ambiente de teste controlado. Vamos pensar que é um laboratório. Os órgãos reguladores, eles falam assim, olha, eu preciso criar alguma regra a respeito disso, eu preciso estar junto das pessoas, só que eu ainda não sei muita coisa sobre esse tema. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão abrindo ambientes de testes em que eles vão fiscalizar a operação da pessoa com algumas travas e alguns benefícios da legislação referente àquele órgão e vão deixar as empresas atuarem, operarem naquele ambiente de teste, para justamente poder controlar os efeitos. Então, resumindo, o sandbox regulatório nada mais é do que um ambiente de testes fiscalizado pelo órgão regulador daquele tema. Então, a gente vai, por exemplo, se o Banco Central abrisse um sandbox regulatório para a questão de pagamento instantâneo, que é o que provavelmente ele deve fazer,
ele vai chamar players do mercado, abrir um edital, os players vão se candidatar, quem for aceito pelo Banco Central vai estar dentro desse ambiente de teste, podendo operar normalmente, como se fosse na vida real, com algumas travas, e enquanto isso o Banco Central olharia e falaria assim, olha, isso daqui você pode, isso daqui você não pode, e ia construir a norma junto com esse player. Em tese é isso. Então, a gente não sabe se de fato, quando for criado, quando for iniciado, né, esse ambiente de teste, realmente vai ser assim. Mas o que a gente tem até agora é essa esperança, até por saber que lá fora, quando foi feito o sandbox regulatório, que isso não é uma coisa isolada do Brasil, isso já foi feito fora, e por isso que a CVM está trazendo para cá, né, e junto com a SUSEP, Banco Central, foi de uma forma muito proveitosa para o conjunto de mercado. Então, imagino que seja algo também nesse mesmo sentido aqui no Brasil. E você está vendo assim, alguma oportunidade específica que está surgindo agora no mercado jurídico por conta dessas mudanças? Ou algum desafio específico? Olha, o que eu vejo no mercado jurídico, principalmente, é a questão de mais demanda de consultoria para empresas desses setores. Por quê? Hoje a gente tem sido muito procurado para ajudar empresas a se adequarem às normas ou regulamentos dos agentes reguladores para poderem participar desses ambientes. Então, eu enxergo que para o meio jurídico, especificamente, a gente vai ter muita demanda de consultoria para justamente adequar as empresas, ajudar as empresas a entenderem como funciona todo esse novo formato, como elas vão poder se adequar às novas regras e quais são as melhores práticas para ela adotar. Para o advogado em si, eu vejo esse caminho como uma nova oportunidade. E para as empresas, basicamente, abre concorrência para quem é pequeno e está entrando agora no mercado. Porque esse sandbox, por mais que os grandes também vão poder pleitear, ele abre concorrência para ideias boas que já estão atuando numa menor escala, ter visibilidade. E talvez receber investimento, talvez crescer de uma vez. Perfeito. E para quem assim, quer se especializar nisso, nessa área, você tem alguma indicação? O que a gente faz? Olha, uma coisa que eu venho até conversando com alguns colegas é que a gente tem um pouco de... não é que os cursos são rasos, mas é que eu acho que talvez alguns cursos eles não te dão o que precisa na prática. Porque, querendo ou não, como é um assunto muito novo, a parte de legislação você não tem muito. O que você vai estudar mais é como funciona o sistema e o setor daquela operação. Por exemplo, se é mercado financeiro, você vai ter que se debruçar muito mais em matérias de ordem econômica, de finanças, de como funcionam estruturas de contratos desse setor, do que de fato a legislação sobre como funciona o ponto de vista regulatório, porque talvez ele nem tenha. Então, a minha recomendação seria talvez buscar alguma academia ou alguma escola alternativa que ensine um pouco mais da prática daquele setor. Que ensine você, por exemplo, como funciona uma operação de derivativos, como funciona uma operação de pagamento por meio de blockchain, o que é blockchain. Eu buscaria algo muito mais técnico do que jurídico, né? Minha visão, né? E um lugar que eu já fiz curso, inclusive, que eu acho que vale a pena, é a Future Law, em São Paulo. Não sei se você conhece. Eu gostei bastante do curso que eu fiz lá e eu recomendo até quem tem interesse dar uma olhada, porque eles sempre têm cursos muito relacionados à área técnica, né, à prática em si. Legal. O Cristiano, um dos fundadores lá da Future Law, já foi um dos entrevistados aqui do Lawyer to Lawyer. Se você ainda não escutou o episódio, eu recomendo que você escute. Também eu recomendo até que você escute o podcast da Future Law, que foi lançado agora recentemente, chama Future Law Cast. Está com conteúdos bem legais. Na data aqui de gravação aqui desse episódio, eles têm 3 episódios já lançados e também uma qualidade bem bacana. Certamente eles vão endereçar esses temas lá em breve também, né? Vão trazer mais pessoas. Com certeza, né? Até porque eles falam muito da advocacia 4.0, novos meios de pagamento. Até fiz um curso recente, no começo do ano lá, chamado Cashless, que é justamente falando da evolução dos meios de pagamento, né, para o sistema de pagamento instantâneo, explicando justamente essa transição de cashless, né, de não ter o dinheiro físico, o papel moeda, mas a gente ter muito mais transações
por meio de moedas digitais, criptomoedas, essa transição de mercado, né? É algo bem interessante e uma área, querendo ou não, é uma área muito nova. Então, tem oportunidade para todo mundo, principalmente agora por conta do Covid. A demanda jurídica, eu, pelo menos aqui no escritório, cada dia que passa, a gente está crescendo muito mais a demanda. É até mais do que a gente tinha planejado na construção e na fundação do escritório. Então, eu até fico feliz de poder indicar que existe essa oportunidade nessa área e que quanto mais pessoas colaborarem uma com as outras, mais a gente consegue crescer. Porque não tem ainda muito curso, não tem ainda muito, vamos dizer assim, doutrina falando sobre isso, e quem se aventurar, com certeza vai colher os frutos primeiro. E, assim, você começou a falar um pouquinho sobre o seu escritório. Como que tá, assim, essa realidade aí pós-pandemia? Vocês são um escritório bem artesanal, né? Uma área bem específica do direito, né? Uma realidade talvez um pouco diferente, assim, talvez do padrão, assim, do mercado. Mas como que é, assim, a realidade desse setor aí de comércio internacional, né? Como que vocês... Quem que é o cliente de vocês? Como que vocês se relacionam com eles? Qual que é a estratégia de captação, assim, de clientes de vocês? Bom, hoje, como a gente tem um foco, nossos principais, acho que vertentes do escritório é mercado financeiro e transportes internacionais, né? Justamente para tentar ligar essas duas pontas. E como que a gente atua? Hoje a gente está na construção da nossa base, em questão de produção de conteúdo a gente está começando agora, e o que a gente tem de prospecção hoje é basicamente o que a gente já tinha no passado de conversas, de pessoas que nos conheciam e entendem um pouco do trabalho e indicam para outras. Acaba sendo o boca a boca tradicional. A gente ainda não entrou, eu acho que completamente nessa questão de produção de conteúdo. Então, isso é uma coisa que a gente está se cobrando muito. E o grande problema é que, ao passo que a gente estava iniciando isso, veio o isolamento, né? Então, a gente acabou evitando um pouco de ir para o escritório, evitando de fazer algumas reuniões, e a gente transformou a nossa captação por meio de bate-papos online com clientes e, por exemplo, webinários com clientes de clientes, tentando ir mais para o lado educacional. Porque o que a gente entende é que, muitas vezes, as pessoas elas não sabem o que o advogado pode fazer por elas. Acha que o advogado é só o cara que entra com o processo, que é só o cara que vai lá e fala com o juiz. Mas eu entendo que hoje a profissão do advogado ela é muito mais de um consultor de negócio, é muito mais atrelada a resultado. Você precisa ser o cara que ajuda o teu cliente, ajuda teus parceiros a viabilizar negócios, né? Para justamente fazer ele ter o resultado esperado. Não que seja uma profissão de fim, é uma profissão de meio, isso a gente não tem como negar. Mas eu entendo que hoje a gente tem que estar muito mais focado em gerar o resultado para o nosso cliente. E a gente vem tentando fazer isso de uma forma mais educacional, tentando juntar conteúdo, enviar conteúdo para eles de uma forma mais privativa e tendo muita conversa nos bastidores de como pode melhorar alguma parte operacional, alguma parte de documentos. E o que acontece com isso? Eles acabam indicando a gente para outras pessoas. E assim vai crescendo nossa rede. Hoje a gente tem utilizado essa estratégia, né, que eu acho que é bem antiga, enquanto a gente ainda não consegue produzir conteúdo em massa. Até acho que vale a pena, para quem está conhecendo a gente hoje, deixar já avisado que a gente já está produzindo, a gente está terminando de produzir 50 novos artigos para soltar tudo de uma vez no nosso blog, justamente sobre tudo que a gente está falando aqui, tanto de sandbox, questões de pontos regulatórios importantes, meios de pagamento. Então, a gente está preparando para lançar tudo de uma vez, até porque a gente está reestruturando o site. Então, a gente está nessa fase de migração também, né? E, assim, Victor, acho que eu falei isso em alguns episódios seguidos, eu vou repetir essa pergunta. Mas, assim, a gente está na maior crise da história aí da nossa geração e das últimas gerações também, né? Fala sobre isso. E eu sempre estou repetindo a frase do Gustavo, que foi um dos entrevistados aqui do podcast do FDLO. Se você ainda não escutou o episódio, eu recomendo bastante que você escute. Que ele disse que, para ele, a advocacia era um setor anticíclico.
em geral, enquanto os outros setores do mercado estavam com problemas, né, a advocacia, geralmente, ela acaba crescendo, porque a gente ganha dinheiro para resolver problema e para evitar problema, a verdade seja dita, né? Mas, ao mesmo tempo, ainda estou vendo muita demanda reprimida. Alguns escritórios relatam que estão crescendo bastante, outros eles estão meio parados, com uma demanda, às vezes, caindo bastante. Como que você está vendo o mercado hoje? O que você acha que está em alta? O que você acha que está em baixa? Quais são suas apostas aí para o próximo ano, para o curto e médio prazo? Olha, como hoje o nosso escritório é essencialmente mais voltado para a consultoria, eu vejo que a demanda reprimida talvez esteja justamente no que eu falei agora há pouco, do cliente não saber exatamente o que o advogado pode fazer por ele. Então, o que eu aposto, tá, é até algo que eu já venho praticando um pouco, eu aposto que no próximo ano, nesse ano ainda, quem focar mais na educação do cliente, quem focar mais em atrelar a sua causa, assim, os seus honorários, em questão de resultado, em questão de trazer valor de fato para o cliente, vai estar saindo na frente. E também novos modelos de pagamento. Hoje eu vejo que tem muito escritório no mercado que ainda está atrelado para aquele modelo de timesheet, né, de hora. Hoje, talvez, por conta da pandemia, as pessoas não queiram deixar o cronômetro ligado. Talvez elas queiram ter essa flexibilidade de conversar, de atrelar outro tipo de situação, né, para um pagamento. Não que a gente tenha que dar desconto, não que a gente tenha que fazer qualquer tipo de redução, mas acho que ter flexibilidade, né, e também entender o momento. Minhas apostas é muito mais voltada para a questão de contratos, de como a gente vai conseguir fazer os clientes ganharem tempo, mitigar risco e principalmente garantir que a transação seja feita vamos dizer assim, sem perder tempo, né? Eu falo isso mais relacionado à minha área, né, que é transporte internacional. Então, minha aposta principal é na área de contratos, porque as pessoas com a questão do Covid perceberam que não tinham contratos bons o suficiente, formulados, né, com cláusulas fortes o suficiente para segurarem alguns negócios ou até o que fazer se tivesse que rescindir ou resiliar um contrato. Então, minha aposta com certeza vai ser para a área de consultoria e na parte de contratos. Quando eu digo contrato, eu acho que varia pode ser de qualquer área, não tem uma área específica. E você disse aí sobre precificação, né? Você tem alguma dica? Olha, hoje aqui no escritório a gente flexibiliza bastante a questão do formato. Tá? A gente tem uma tabela interna que a gente segue com, vamos dizer assim, os mínimos aceitáveis para cada tipo de produto. A gente às vezes, bem às vezes, utiliza como parâmetro a tabela da OAB para alguns casos específicos, mas o que eu gosto de falar é o seguinte: o que a gente está preocupado hoje é conseguir atender a demanda. Então, dependendo do tipo de cliente, eu consigo flexibilizar o formato, a questão de como que a gente vai apurar o preço final, sem deixar de cair qualidade técnica, e principalmente, acho que a forma que você lida com isso, né? Porque a gente precisa cobrar o que é justo. E às vezes a pessoa não consegue entender que o trabalho do advogado não é simples, né? Às vezes a gente imagina que você também deva receber e fala assim: eu só tenho uma dúvida, só quero saber se dá para fazer isso ou aquilo. Aí você tem que explicar: olha, você quer minha opinião ou você quer uma consulta jurídica em que eu vou ter que te explicar todos os riscos, tudo que você pode fazer. Então acho que é muito importante a gente fazer o cliente entender essa parte, né? De como que é a composição do que está do preço. Eu sempre tento agir com bastante transparência, que é explicar para o cliente como que é a formação daquele preço. Acho que se eu pudesse dar a dica, seria justamente essa, de ter transparência e explicar para o cliente como que você está formando aquele preço e o porquê que ele é daquela forma, né? O que está incluso, o que não está incluso e o que está sendo agregado para talvez chegar no resultado pretendido por ele. Muito bacana, Vitor. Acho que é bem prático, que hoje é um episódio bem prático, né? Falamos de aceitação de documentos eletrônicos, de novos documentos, temos também uma análise de mercado aqui, você
compartilhou aí o que vocês estão fazendo aí na prática no escritório aí no RVF Advogados. Eu queria saber agora se você tem alguma dica final, algum recado final para os colegas, ou se faltou alguma pergunta aqui que eu não fiz, que você gostaria de fazer. Não, acho que um ponto que eu acho que vale acrescentar, falando mais da área de comércio internacional, talvez, para quem queira conhecer um pouco mais, estudar bastante sobre blockchain, como que vai funcionar a questão de minimização de custo de transação e de operação, em questão de tempo, burocracia, né, e novos métodos de pagamento. Acho que para quem quer estudar essa área é um caminho, também principalmente como fazer o pagamento de frete, de mercadoria, de despesas por meio de cripto. Acho que essa é uma tendência que a gente vai ver nos próximos anos, até porque recentemente saiu uma portaria da Receita Federal falando da questão de aceitação de alguns documentos, de alguns formulários por meio de blockchain, então já é um avanço. Então, acho que vale a pena, para quem quer entrar nessa área, começar por esse lado mais moderno. A gente tem um episódio aqui no Lawyer to Lawyer que foi só sobre o blockchain com o Parentoni. O episódio assim, ficou bem legal. Se você ainda não escutou, eu recomendo que você escute também. Imagino que lá no blog do Vitor, do RVF Advogado, também vai ter muito conteúdo sobre isso, né? Sim, a gente está preparando para disparar ainda esse mês, se possível, esses 50 novos artigos, até porque a gente estava alimentando um a um, aí a gente reestruturou o site, a gente falou, não, vamos agora concentrar tudo, lança tudo de uma vez para talvez ficar mais simples, até para a gente ganhar tempo. Porque querendo ou não, é que nem se falou, aqui no escritório, pelo menos, a nossa demanda está aumentando muito por conta do coronavírus. Até enquanto a gente estava falando, os e-mails não param de chegar aqui, acho que, principalmente por estar atuando nessa área de cripto, de token, principalmente, a gente está tendo muito problema de regulação, de bancos tradicionais brigando com as corretoras e, enfim, está sendo muito difícil, né, essa quebra de paradigma entre o velho e o novo, vamos colocar assim, né, o tradicional e o novo, para não dizer que é velho. Legal, Vitor. Muito obrigado de novo aí pelas palavras, por compartilhar aí a experiência aí do seu escritório. Tenho certeza que vocês vão crescer ainda mais aí nos próximos anos. E se alguém quiser conversar com o Vitor, ele é super acessível, nos conhecemos pela internet já há mais de 2 anos, e o LinkedIn do Vitor vai estar aqui na descrição do episódio. Converse com o Vitor, troca experiência, acho que pode ser legal. Advogados colaborando uns com os outros, a gente consegue se fortalecer mais. Quem sabe, por exemplo, você não atua na área de comércio internacional, às vezes você pode buscar o escritório aí do Vitor para fazer alguma parceria e aumentar o diferencial competitivo do seu escritório, né? Talvez pode ser uma boa. Não, com certeza. E acho que assim, a porta está sempre aberta e o objetivo é sempre compartilhar. Acho que essa questão desse pensamento antigo de guardar as 7 chaves do conhecimento, isso hoje não vale mais de nada, porque informação compartilhada é crescimento do mercado como um todo. E quem for bom na área vai se destacar e não tem como. Não adianta você ficar guardando o segredo. Isso hoje, na minha visão, não existe mais, né? Não é diferencial você saber uma tese que outra pessoa não sabe. Acho que faz muito mais sentido todo mundo conversar, todo mundo compartilhar e desenvolver tese, porque o cliente, no fundo, ele só vai contratar em quem ele confia. Então, por mais que tenha outra pessoa que também faça a mesma coisa que você, ele vai contratar quem ele confia mais. Então, acho que essa é uma questão muito importante que eu tenho aqui em mente e acho que vale a pena deixar isso claro, que sempre que alguém precisar de ajuda, quiser conversar, a gente está à disposição. Muito obrigado, Vitor. Agradeço também a todos os colegas advogados que estão nos vendo, ouvindo ou lendo aí a transcrição do episódio. Sempre um prazer aí contar com vocês. Se estiverem vendo o episódio até agora, não deixem de deixar o like aí no play para você estiver escutando, de recomendar o podcast também para outros colegas. Isso contribui bastante para o nosso alcance. Se você também tiver alguma sugestão de um próximo convidado ou de um próximo tema,
fala com a gente nas redes sociais ou envia um e-mail para a gente, que vai ser um prazer te escutar e também ir melhorando o podcast aqui ao longo do tempo também. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê novamente para mais um Lawyer to Lawyer na próxima quarta-feira. Até lá!